Oi, pessoal, estão me ouvindo bem? Se vocês puderem comentar aqui pra mim. Estão conseguindo me ouvir? Tá bom. Vamos só tentar conexão com a Ana aqui, daí a gente já inicia. Só aguardar um pouquinho. Oi? Oi, e agora? Ah, agora deu. Agora eu tô te ouvindo. Então, ótimo. Então, eu vou ter que ficar segurando o meu celular porque o fone encaixa embaixo, então eu não vou poder deixar ele apoiado. Talvez eu trema um pouco. Tá bom, mas não tem problema. Eu só vou fazer a aberturinha aqui do início de novo, que daí fica salvo bem bonitinho, tá? Certo. Tá. Então, eu me chamo Juliana, sou acadêmica do curso de História da Universidade de Passo Fundo e estagiária aqui do MHE. O museu pertence à Prefeitura Municipal de Passo Fundo, está vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da UPF. Agora, por conta da pandemia, o museu se mantém fechado. A gente espera que as coisas melhorem logo para que a gente possa retornar às atividades, retornar a receber visitação. Quem se interessar em visitar o museu após a pandemia, a visitação é gratuita. Os museus se encontram na Avenida Brasil, no centro de Passo Fundo. Bom, a nossa live de hoje vai ser sobre a conservação do patrimônio histórico no cemitério Vera Cruz. Então, a nossa convidada é a Ana Galvão, mestranda no programa de pós-graduação em História da UPF. Se tu quiser se apresentar Olá, agora, fica à vontade. boa noite a todos e a todas. Então, como já foi apresentada, né? Sou Ana Carolina Galvão, sou formada em História pela Universidade de Passo Fundo e atualmente sou mestranda, então, no programa de pós-graduação em História, também da UPF. Eu sou natural de Paraí, moro em Passo Fundo há quase 5 anos e me mudei para cá justamente para estudar. Então, enquanto eu estive na graduação, eu fui bolsista de iniciação científica do Laboratório de Cultura Material e Arqueologia e também fui monitora na Escola do Hoje, no bairro São José. A minha pesquisa atualmente, ela versa sobre a cultura material e o patrimônio funerário da cidade de Nova Bassano. Porém, durante a minha graduação, eu pesquisei o cemitério Vera Cruz e a conservação desse patrimônio. Então, ambos os trabalhos como orientanda da professora Jaqueline Allert. Bom, para nós iniciar, então, eu gostaria que tu falasse um pouco do cemitério Vera Cruz e a sua fundação, e qual a relação do cemitério com o patrimônio histórico. Bom, então, o Vera Cruz, ele surge com a modernização de Passo Fundo. No final do século XIX, início do XX, essa modernização. Até a inauguração dele, funcionavam dois cemitérios principais aqui em Passo Fundo. O cemitério católico, que se localizava próximo à igreja Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ali próximo à Praça da Cunha, e um espaço que era destinado aos não católicos, né, que foi organizado pelo Adam Shell. Esse cemitério para os não católicos, que também era conhecido como cemitério luterano, foi fundado em 1840 e se localizava na área da atual Praça Fredolino Chimango, né, ali na frente do quartel. Então, esses dois cemitérios, eles ficavam afastados do centro urbano da cidade, visto que até mais ou menos 1850, por aí, Passo Fundo era considerado uma pequena vila. Então, com a chegada dos imigrantes e um aumento nas atividades econômicas, a condição de vila começa a se modificar. Em 1898, esse crescente ele impulsiona a vinda da aviação férrea para Passo Fundo. Então, a concentração urbana que antes se localizava no Boqueirão passa a rodear a ferrovia, né, onde hoje é o centro da cidade. Então, além da vida urbana e a passagem do trem não condizerem com a paz que um espaço cemiterial exige, a questão da higienização dos centros também se manifesta. As medidas sanitaristas, né, esse pessoal acreditavam que os gases e odores exalados pelos corpos em decomposição desses cemitérios eram a causa de inúmeras doenças.
Então, por isso, a necessidade de mantê-los afastados das concentrações urbanas. Dessa forma, então, se inaugura o Vera Cruz, né, em 1º de janeiro de 1902. Esse local pensado para o novo cemitério ainda não era densamente povoado, como é hoje, era um local afastado do centro mesmo, e para eles foram transladados os ossuários dos antigos cemitérios. Esse procedimento durou mais ou menos até 1910. É importante ressaltar também que o Vera Cruz ele não tinha a mesma área de abrangência na época da inauguração, obviamente. As primeiras ampliações, elas datam por volta da década de 50, e hoje o cemitério possui, então, uma parte antiga, né, que é onde se desenvolve o projeto Museu a Céu Aberto, ali próxima ao portão principal. Ele é Uhum. rodeado por gavetários e aos fundos existe essa parte mais recente da ampliação do cemitério. Nesse mesmo complexo também existe um cemitério particular, o cemitério israelita e o Memorial Vera Cruz, que é a construção mais recente e que oferece também o serviço de cremação. Então, quanto à relação dos cemitérios com o patrimônio de uma cidade, percebe-se que esses lugares, eles promovem reflexões sobre a trajetória humana que vão muito além da nossa finitude. Neles também se manifestam aspectos sociais que são relacionados às preferências artísticas de determinados períodos, ou até mesmo influências da arquitetura na construção de um túmulo ou mausoléu. Então, aspectos Uhum. culturais e religiosos também se projetam nesses espaços de enterro. Existe uma profusão de elementos que vão caracterizar esses cemitérios enquanto sítios patrimoniais. E o que é o patrimônio, então, nesse sentido? A gente pode pensar o patrimônio como bens que vão conformar um legado significativo. Nesse caso, de caráter material, sobre a memória e a história de uma sociedade. A identificação desses bens patrimoniais e a valorização deles permite o reconhecimento de uma comunidade. O patrimônio funerário, ele também é uma âncora, né? Um suporte material, por meio do qual é possível realizar esse trabalho de rememoração. Então, há algum tempo, passou-se a pensar os cemitérios no âmbito histórico e patrimonial, ressaltando-se que a conservação da memória dos mortos é um dos fatores de identidade e coesão de famílias e comunidades. Nesse sentido, o estudo e a preservação do patrimônio cemiterial, eles auxiliam na construção identitária dos habitantes de determinada área, visto que a memória patrimonial de uma cidade ela não se configura apenas dos monumentos tombados, mas também de outros espaços que são significativos para a coletividade. No entanto, se não me engano, em Passo Fundo a gente tem 2 monumentos fúnebres que são tombados, que é o jazigo da Maria Elizabeth e o mausoléu em homenagem aos soldados mortos na Revolução de 32. Uhum. Existem muitas histórias, né, por entre as sepulturas, assim. E eu acredito que pensando por esse lado, o cemitério ele consegue explicar muita coisa para nós, né? Que nem tipo a gente consegue entender um pouco da formação étnica de Passo Fundo, se tu vai pensar, né? Uhum, sim, Bom, posso partir para a próxima? pode. Para a próxima pergunta? Tá. O pensamento simbólico, ele é um elemento central nas representações da vida, da morte e da memória, né? Como que a história vê esses elementos? Nesse sentido, destacam-se as obras fúnebres, né? Encontradas no cemitério. E tu sabe nos dizer se essas criações têm relação com a representação do que já foi vivido pelo indivíduo ou se caracterizam uma identidade? Bom, então, como historiadora ligada à história cultural, eu acredito que seja importante falar um pouco sobre essas noções de cultura, né? Porque as Uhum. noções de representação e o conceito de símbolo se ligam às noções de cultura. Então, a cultura ela pode ter diferentes significados dependendo da abordagem do pesquisador. A gente pode dizer que a vida cotidiana ela é perpassada pela cultura, mas a cultura também se manifesta na coletividade, né? Engloba signos e significados que são criados pelos grupos.
Então, existem Uhum. autores que veem a cultura como teias de significado que são tecidas pelo homem e as suas interpretações. As noções de cultura também envolvem obras e práticas artísticas, intelectuais, entretenimento, né? O que se aproxima do nosso senso comum de cultura, né? Que são Uhum. atitudes específicas reconhecidas como expressão cultural. E também percebe a cultura como um fator de desenvolvimento humano, né? Importante para a formação dos indivíduos. O Roger Chartier, que é um historiador francês, ele vai definir a cultura como as obras e gestos que configuram uma apreensão estética de demarcação intelectual do mundo, mas também como práticas comuns, que exprimem a maneira pela qual uma comunidade produz sentido, vive e pensa a sua relação com o mundo. Nesse Uhum. contexto, as representações elas são entendidas como classificações que organizam a apreensão do mundo social, né? E é importante frisar que elas não são discursos neutros. E Sim. essa memória dos mortos ela é construída por meio de representações, com o auxílio de signos, símbolos e alegorias que se apresentam materialmente nos túmulos. Então, para quem deseja pesquisar mortes e cemitérios, é importantíssimo que se tenha conhecimento do conjunto de símbolos que permeia esses cemitérios. Em um certo sentido, é preciso falar o idioma da morte. Isso porque o conjunto simbólico ele constrói um discurso nesses espaços. E esses símbolos eles vão se encontrar lá justamente por algum motivo. Em grande medida, né? Porque algumas vezes eles aparecem por motivos estéticos, sem um significado mais profundo. Mas ainda assim é importante que a gente saiba lê-los. Então, a história, especialmente a história cultural, trabalha bem de perto com símbolos e com representações. E os espaços de enterro, assim como o patrimônio, eles também são construídos socialmente. São frutos dos trabalhos de selecionar o que preservar e o que esquecer. A gente percebe isso no discurso que é produzido sobre os mortos, né? Em grande medida, esquece-se das falhas e preserva-se as boas ações, os momentos mais importantes de uma pessoa. Então, isso também se reflete na construção da sepultura na Uhum. inscrição do epitáfio, enfim, é uma questão cultural. E parece ser um compromisso que a sociedade tem com seus mortos, né? Preservar essa memória enquanto uma boa pessoa. Talvez isso ocorra porque nos cemitérios, passado, presente e futuro se chocam, né? O passado traduzido nos sepultados, aqueles que vieram antes, o presente enquanto nós, os que visitamos, e o futuro porque é no espelho da morte do outro que a gente toma conhecimento da nossa própria finitude. Então, quanto às obras de arte funerária, elas são um indicativo interessante de diversos aspectos de uma sociedade. Em primeiro lugar, por meio da profusão da estatuária do início do século XX, é possível aferir que a sociedade implicava um papel muito importante para os cemitérios. É possível interpretar essas obras como um meio de promoção social visível, uma vez que elas não eram obras baratas. Ao mesmo Sim. tempo, houve o trabalho das marmorarias, que tornaram mais acessível a ornamentação dos túmulos. Isso porque, além de contar com artistas, as marmorarias trabalhavam com catálogos. Isso é, havia uma reprodução em série dessas obras que poderiam ser encomendadas por meio de catálogos, né, pela família ou pelo próprio sepultado, obviamente antes de sua morte. Por isso, é possível encontrar tantos ornamentos similares no mesmo cemitério ou mesmo em cemitérios de cidades diferentes. No Vera Cruz, por exemplo, a gente tem os túmulos do Oscar Pinto de Moraes e do Manuel Alves de Moura, que possuem a mesma alegoria da tristeza, né? Além dessa alegoria, ambos os túmulos possuem uma configuração similar, com grades, uma cruz e um ramo de palma ao fundo. Então, é possível encontrar essa mesma alegoria num cemitério de Porto Alegre, se não me engano, no São Miguel e Almas. Posso estar enganada, mas acredito que seja esse. Há outros exemplos, né, que aí sim buscam demonstrar aspectos da vida do sepultado, né? Grandes personalidades, por exemplo, ou políticos. A tipologia de alegorias celebrativas
que foi pesquisada pelo professor Bellomo, ela se liga muito ao positivismo. É uma forte corrente política no Rio Grande do Sul, na virada do século XIX para o XX, ali nesse período. Então, os túmulos de políticos desse período, especialmente os que estão no cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre, eles são muito expressivos desse papel que o falecido teve em vida. Esses túmulos buscavam criar uma espécie de culto ao indivíduo. Então, a gente pode perceber que, em alguns casos, essa ornamentação, a estatuária, constituem mesmo um discurso e buscam reafirmar uma identidade individual, sim. Ao mesmo tempo, algumas, novamente, elas existem nos cemitérios por motivos estéticos. E, nesses casos, mesmo que não se construa uma identidade individual do morto, essas alegorias, elas auxiliam na construção da identidade comunitária e até histórica de uma sociedade, ou de determinado grupo social. Uma vez que podem demonstrar, por exemplo, o modismo de uma época, ou se constituem como uma referência importante para essa localidade. Assim como qualquer edificação construída, os cemitérios eles também fazem parte de um grupo que tem influência tanto arquitetônica quanto artística, né? Mas eu acredito que a gente vê um cemitério, tipo, a gente pensa naquela. A gente tem aquela ideia fechada do que é um cemitério, para que serve um cemitério, né? E é muito interessante pensar dessa forma. Eu não tinha parado para pensar no cemitério dessa forma. Aí quando a gente sugeriu fazer uma live com isso, eu comecei a ler, tem muita coisa, tem muita história que a gente nem imagina, né? Tipo, a gente pode, que nem tu falou, a gente pode Sim. entender uma época, tudo que está acontecendo conforme o que tem num cemitério. E isso é muito interessante. Sim, e tem muita pesquisa histórica sendo desenvolvida atualmente, né? Por mais Uhum. que seja estranho, né? Mas Sim. é um espaço muito interessante e muito profícuo para essas discussões. Com muita história, né? Sim. Bom, vou para a próxima então, tá? Não sei se tu quer Uhum. falar mais. Não, não, pode seguir. No teu trabalho de pesquisa da graduação, tu trabalhou com o tema Nós que estamos por vós esperamos, né? Estudo sobre a conservação do patrimônio histórico do cemitério. Tu poderia comentar um pouquinho para nós sobre esse estudo? Claro, sim. Eu escolhi esse tema, então, após algumas visitas ao cemitério, porque desde criança eu gostava de visitar os cemitérios de Paraí, né, onde eu morei até iniciar a faculdade. E Uhum, mesmo tendo medo na época, me interessava muito passear entre os túmulos, observar os nomes, as datas de falecimento, procurar familiares, enfim. Então, eu comecei a visitar o cemitério aqui também. E durante a graduação, enquanto bolsista no Lacuma, eu conheci a Jenny, né, uma professora que na época estava fazendo o estágio pós-doutoral na UPF e que também pesquisava os cemitérios. Então, eu visitei o cemitério Veracruz com ela uma vez e ela comentou sobre as intervenções e restauros que o seu Alceu faz nas sepulturas, no sentido de cuidar dos túmulos mesmo. E então eu já tinha aí dois elementos interessantes para minha pesquisa, né? Em primeiro uhum, lugar, era a intervenção em si. O que motivava, qual o impacto dessa intervenção no patrimônio do cemitério? Em segundo lugar, essa preocupação em restaurar as sepulturas, em embelezar, inclusive colocar QR codes que direcionam para um site com um breve histórico de quem está enterrado, isso tudo já era uma justificativa para o estudo desse espaço, no sentido de que realmente é um espaço importante para a comunidade passofundense, né? Então, o meu trabalho de conclusão, ele seguiu essa linha. Nos dois primeiros capítulos, eu escrevi sobre a morte na cultura ocidental, suas representações, a simbologia, a arte funerária. Eu selecionei alguns túmulos para fazer essa análise, e no terceiro capítulo eu escrevi justamente sobre a patrimonialização dos cemitérios, e as uhum. intervenções. Então, eu ainda acredito que o caminho para a preservação e valorização desse espaço, enquanto patrimônio da cidade de Passo Fundo, é uma ação conjunta, uma abordagem interdisciplinar. Uma iniciativa muito interessante é a do grupo de pesquisa, que também faz visitações guiadas do projeto Museu a Céu Aberto.
que envolve o curso de História da UPF, o Arquivo Histórico Regional e o Instituto Histórico de Passo Fundo. E esse projeto, inclusive, lançou um livro em 2018. No entanto, eu acredito que seria muito interessante que outras áreas além da história se envolvessem nesse projeto, sabe? Como as artes, a arquitetura, enfim, porque essa cooperação de diferentes áreas é o que pode impulsionar a valorização do Veracruz enquanto um espaço de memória e de história. Uhum. Tem, que nem a gente falou ali, né? Envolve muita coisa, envolve realmente muita arquitetura, né, no cemitério, envolve muito a arte, como tu falou antes das obras. Isso seria muito interessante, né? Misturar um pouco das áreas. Bem legal, muito interessante. Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa sobre o que a gente falou. As minhas perguntas Acho que não, acabaram. acho que se alguém, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, Podemos deixar aberto então para perguntas agora. podemos. Não sei se alguém tem alguma dúvida, daí pode comentar aqui para nós, então. Será que não? Parece que não. Bom, seria isso, então? Pois é, Hum. no fim de semana agora a gente visitou, fez um tour pelos cemitérios do interior de Nova Bassano, já que é meu tema de pesquisa atualmente, foi muito interessante. Muita história, muitas considerações, assim, de perceber que esse patrimônio cemiterial, ele acaba sendo descartado algumas vezes, né, sem levar em consideração, enfim, quais as implicações disso para a história do local. Eu acho que agora, depois dessa live, a gente vai começar a olhar o cemitério de outra forma, né? Que a gente não costuma enxergar com esses olhos, né? Sim, é verdade. Acho que aqui tem uma Luísa pergunta. pediu. Sim. Luísa, acredito que sim. Eu acredito que não apenas um projeto como o Museu a Céu Aberto, mas diversas outras ações, inclusive de educação patrimonial também, que saem um pouco do âmbito do museu, mas que envolvam mais a comunidade, porque isso é importante, sabe? Envolver a comunidade nesse patrimônio. É o que dá sentido, Uhum. o que é necessário para um patrimônio ser considerado patrimônio, né? Ter essa importância comunitária. Sim, é muito interessante. A gente tem que começar a pensar que tem muita história em cada. Entre essas sepulturas tem muita história, envolve muitas coisas, né? O cemitério envolve muitas coisas. É muito interessante. Eu achei muito interessante, vocês não têm noção. Quando eu comecei a ler sobre o cemitério, eu tive uma visão totalmente diferente, porque a gente tem essa ideia fechada, como eu falei antes, sobre os cemitérios. O QR Code na lápide achei interessante. Ah, verdade. É muito interessante mesmo. Entretanto, eu acho que seria mais interessante colocar do lado da lápide e não nela, né? Essa eu vi Mas faz é, pouco tempo agora, sobre o QR Code. mas é muito. É uma ação bem interessante mesmo, porque aí pega a parte educativa também, né? Não é só contemplar o cemitério, mas tu interage Uhum. com aquilo, né? Bom, será que mais alguém tem alguma pergunta? Vamos ver. Verdade, Isa. É muito bacana mesmo. Será que seria isso então? Bom, eu queria te agradecer então, Ana.
Essa live foi muito boa, tá todo mundo comentando até. Eu aprendi muito contigo agora. Eu tinha lido já um pouco e agora com certeza a gente vai enxergar o cemitério de uma maneira diferente. Muito obrigada de coração. Te agradeço em nome de toda a equipe do MHR por ter aceitado participar aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço o convite, foi muito interessante. Muito engrandecedor também, né? Uhum. Muito obrigada pelo convite. E Onde se obrigada por encontra esse QR Code? acreditar. Bom, no Veracruz a gente tem vários túmulos, mas se tu está pensando em fazer no cemitério de Carazinho, Luísa, pode criar um blog com o histórico do cemitério lá e criar o QR Code e distribuir lá no cemitério. É uma ideia nova, mas é interessante mesmo, né? Quer dizer, não sei se é nova, eu vi há pouco tempo isso. E eu achei muito É, interessante, porque não é muito antigo, não. é bem interessante, a gente consegue, porque às vezes as pessoas ficam meio abandonadas ali, a gente não sabe quem que é, e dessa forma a gente consegue conhecer um pouco da história dessa pessoa, né? Sim, é interessante para o resgate dessa memória também, né? Uhum. Eu quero, Lu, então. Vamos fazer um Bom, projeto aí, Luísa. bom, obrigada então, Ana, obrigada por quem acompanhou nós aqui na nossa live. Tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante hoje contigo. Agradeço novamente. Então é isso. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, Ana. Boa noite.